Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Eu sou Jackson Pereira Júnior e estou aqui todos os domingos às 9 horas da manhã pela nossa TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, pela Claro TV e pelo YouTube do Economic News Brasil. Se você ainda não se inscreveu no YouTube do Economic News, aperte aí o sininho para que você possa ser sempre lembrado quando disponibilizarmos novos conteúdos, tanto do Diálogo Empreendedor, como destaques da semana, shorts de cortes, enfim, conteúdos interessantes para você, empresário, você, empreendedor. E também siga as redes sociais, pegue logo o seu telefone aí, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, enfim, todas as plataformas. Meu convidado de hoje é Paulo Salomôncio Júnior. Ele é presidente executivo da Abrazel. A Abrazel é a associação que reúne os bares e restaurantes de todo o Brasil. A entidade aí que congrega mais de 1.400.000 CNPJs e que gera mais de 6 milhões de empregos. É um setor que responde hoje por mais de 2,7% do PIB brasileiro. E eu quero iniciar agradecendo, eu sei que a agenda dele é muito corrida, muitas viagens, muitas reuniões por todo o Brasil para defender essa grande categoria. Seja bem-vindo, Paulo. Jackson, prazer enorme em falar com você aqui. É tão bom poder tratar o nosso setor sob a ótica da gastronomia com quem entende de negócio como você. Muito obrigado. Paulo, eu quero começar aí conversando sobre o Paulo, porque o Paulo que hoje comanda a Abrazel há 18 anos, né? Tem também uma carreira sólida por outros setores, como passagem pela Vale, pela Líder Aviação, e depois eu quero saber, depois da Líder Aviação, como é que foi literalmente esse voo para a Abrazel. Muito bom. Eu comecei a empreender, Jackson, num setor em parceria com meu irmão. Lá no início dos anos 90, eu estava na Líder, a Líder, inclusive, teve uma crise grande na época do Collor, né? Aquela confusão do governo Collor, ninguém queria andar de avião executivo, e aí a gente viveu uma crise, eu acabei saindo da empresa e nós começamos a empreender. Tivemos um grupo grande de empreendimento do setor, tivemos mais de 500 funcionários ao mesmo tempo, operação 24 horas por dia praticamente, que tinha buffet, tinha boate para jovem, tinha restaurante, tinha coisa para criança. Então, uma jornada muito rica e que me fez apaixonar por esse setor. E logo no iníciozinho a gente já estava, meu irmão inclusive já era associado à Brasil, a gente entramos e a paixão foi surgindo, e convidado para estar na diretoria, depois fui eleito presidente de Minas, depois nacional, e por fim virei presidente executivo e estou aqui nessa jornada que a gente chama de lutar por um Brasil novo, mais simples para se empreender, porque a gente só acredita que seja melhor viver no Brasil se a gente conseguir tiver sucesso aí no simplificar o empreender. É muito importante. Paulo, como é que você descreve hoje o peso atual da alimentação fora do lar na economia brasileira? Que hoje sabemos que, para que o nosso telespectador possa entender o peso desse setor, o faturamento nos bares e restaurantes em 2024 superou 455 bilhões de reais. Foram 230 mil novas vagas criadas no ano passado e, como eu já citei, corresponde por mais de 2,7% do PIB nacional. Nós temos um setor de uma importância não só econômica, mas social muito grande para o país. Talvez a única atividade econômica presente em todos os municípios e vilarejos do nosso país.
Nem igreja você encontra em todos, nem campo de futebol às vezes tem em todos, viu? Mas uma luzinha, um bar, um restaurante você tem. Isso dá uma importância enorme, porque no nosso setor nós somos os maiores geradores de primeiro emprego. A grande maioria da nossa mão de obra tem de 34 para menos anos aí. Então, somos um setor muito feminino, pardo, absorver uma mão de obra de baixa qualificação. Então, você tem uma importância social muito relevante, né? Além do fato que somos, né, responsáveis por um terço de tudo que o brasileiro gasta com alimentação. Quando você dá uma olhadazinha, por exemplo, nas favelas, é a principal atividade econômica na favela, com 15% do número de estabelecimentos. Então, é um setor Brasil na veia e em todos os recantos do Brasil, gerando aí, como você já colocou, esses 6 milhões de empregos, mas tem também um impressionante número de 2 milhões de empreendedores, porque são empresas pequenas, em geral com 2 empreendedores, muitas delas são no MEI, né, com um empreendedor só. Mas então, às vezes você vê um grande empregador, nós somos um grande empregador, mas acima de tudo nós temos o maior contingente de empresários do país. E nós lutamos, Jackson, para que esse setor seja capaz de contribuir para uma classe média, numerosa, perene, né? Formada não só como a gente tem hoje no Brasil, pela burocracia estatal ou pelas grandes empresas, mas que todo mundo que empreenda no pequeno negócio e trabalha no pequeno negócio possa fazer parte dessa sociedade que a gente quer um pouco mais estável, né? Econômica, socialmente, né? E mais justa, inclusive. Então, acho que o nosso setor tem uma capacidade enorme de refletir a brasilidade, mas também de agregar, e o nosso esforço é para que ele prospere. Nós temos um dado muito negativo, que ruim de trazer. Eu sei que você é o campeão das boas notícias lá, né? Você tem o site lá das boas notícias. É, Um dado que é complicado. A vida média da empresa do nosso setor é apenas 4 anos. E isso é terrível, porque a gente sabe que precisa de pelo menos 5 para recuperar o capital investido. Então, nós temos um setor que trabalha num ambiente hostil, destruindo riqueza com tamanha importância socioeconômica. o brasileiro, ele está voltando a comer fora de casa com mais frequência, os hábitos de consumo mudaram nos últimos anos, e como é que está o fôlego pós período de pandemia? Isso já foi superado ou ainda está no caos? O Brasil vem numa jornada fantástica de crescimento em termos relativos, inclusive, não só absolutos, do setor de alimentação fora do lar. A gente retroage aí a 10, 15 anos atrás, nós tínhamos um quarto, mais ou menos, das gastos com alimentação sendo feitos fora de casa. Hoje esse número já chega perto de 34%, um terço de tudo que o brasileiro gasta com alimentação é fora de casa. O padrão mundial, por exemplo, é quando você fica num país rico, já está ali na faixa de 40, 42 na Europa, nos Estados Unidos chega a 48. Então, nós já avançamos muito. Nós temos uma penetração do setor muito grande. Agora, é um setor que muito frágil, né? Você tem uma ideia, a gente tem regulamentações da gorjeta que ainda não foram definidas. Agora, na reforma tributária, que a gente conseguiu afastar a tributação da gorjeta que não fica com a gente, o faturamento da empresa do delivery. Então, há um ambiente regulatório que ainda é muito desafiador. Temos desafios de produtividade enormes. O Brasil, em geral, e o nosso setor não foge disso, no setor de serviços, produz um quarto do que o americano produz. Então, precisamos fazer uma transformação fantástica no que diz respeito à questão da produtividade. É fundamental para a gente ter negócios mais longevos, né? O país enriquecer de um modo geral. A pandemia, né? A pandemia foi um choque para o setor, um choque para o planeta, É. mas o setor também foi maltratado, né? Em alguns lugares, havia no mesmo dia regras absolutamente incoerentes sendo tomadas de decisão. Vou te dar um exemplo. São Paulo, no mesmo dia em que reduziu a abertura do atendimento no shopping para 4 horas, no Rio de Janeiro, o governador de lá fez o contrário, aumentou para 24 horas. Ambos alegavam que era para reduzir a contaminação. Nós vamos ver que
pandemônio que nós vivemos. Do ponto de vista de faturamento, tudo resolvido. O setor fatura mais hoje, quase 20% mais do que faturava em termos reais, mas o endividamento ficou. Nós temos bastante endividamento ainda para pagar por conta desse período dolorido. Isso aí que eu ia perguntar, esses programas que o governo criou, né? Os programas foram muito exitosos. Um deles, inclusive, na verdade, o Brasil foi protagonista nessa construção. Tivemos, na época, com o presidente Bolsonaro, com o ministro Guedes. Nós sugerimos aquela medida provisória 936, que suspendeu os contratos por um tempo determinado, permitiu que a gente pagasse parte do salário para... Assim, foi muito positivo, não só para o nosso setor, como para a economia como um todo. O problema é que prolongou-se demais, né? Nós tivemos, por exemplo, o caso de Belo Horizonte, chegou a mais de 300 dias com restrições de funcionamento, um recorde mundial. Então, o que nós enfrentamos? Hoje você tem 35% das empresas estão com dívidas em atraso. Esse número já foi pior, já rodou ali em torno de 40%, estamos um pouquinho melhor. Esse número que eu te dou é antes do metanol, então o metanol foi outra bagunça para o nosso setor. Mas nós temos aí, né, um desafio de colocar as contas em dia e o setor continua com dificuldade de repassar a inflação para os preços. Para você ter uma ideia, nós ainda temos hoje 18% das empresas operando com prejuízo, 30 e poucas sem fazer lucro, e isso não permite pagar. Quem não está fazendo lucro ou está operando com prejuízo não consegue pagar a dívida, né? Então, essa turma aí que está, esses 35% com dívidas em atraso, tem um problema de solvência bastante relevante. Você tocou um ponto importante aí sobre esse marco regulatório do delivery. Pô, como é que isso está funcionando? Sabemos que o delivery hoje, que também foi uma das coisas que mais pegou impulso depois de 2021 para cá, mas também ele leva uma boa fatia dos restaurantes. E alguns dizem até que o iFood ele não faz delivery, ele vende dinheiro. Isso até que ponto tem sido bom para os restaurantes? E o que é que pensa nesse marco regulatório? O delivery ele foi fundamental para a sociedade na pandemia, né? Nós não tínhamos outra forma de acessar a comida do restaurante, mas para o restaurante ele não foi tão bom, não. A gente quem teve capacidade de operar com delivery conseguiu no máximo manter sua equipe de cozinha, os líderes da empresa, e a rentabilidade não foi suficiente. Porque eles ficam com o lucro praticamente todo. Isso, e nós tivemos uma realidade muito ruim nesses anos, que foi o quase monopólio do iFood, né? O iFood montou um ecossistema fechado, com muitas barreiras para a concorrência. Fechou, por exemplo, exclusividade com todas as marcas. Eles chegaram a ter 44% do faturamento dele com exclusividade. Então, o concorrente tentava ganhar mercado, o consumidor ia lá, olha, não tinha marca, não tinha McDonald's, não tinha Burger King, não tinha Outback, não tinha os restaurantes mais famosos da cidade, então ele acabava nem dando chance para outra plataforma. Com isso, o Uber Eats saiu do Brasil, um dos maiores do mundo, saiu o Delivery Center, que era uma iniciativa dos maiores shopping centers do país. As grandes redes do Brasil montaram a Quick, também quebrou. Todo mundo foi quebrando, né? A própria 99 Food quebrou e a gente foi feliz de entrar no CAD e acabar com isso. Na verdade, nós limitamos isso extraordinariamente, acima de 30 lojas não é mais possível, tem restrição de volume, e isso que permitiu, Jackson, desse novo momento agora. E aí, 99 voltou, Rappi empolgou, está vindo a Quinta, que é a maior do mundo. Então, nós estamos acreditando, por isso que eu falei, é tão importante ter um ambiente Porque saudável, né? nós estamos acompanhando esse movimento do setor e cada um está prometendo investir no mínimo um bi no Brasil, essas empresas de delivery. Mas esses investimentos, isso você vê que isso vai ser bom para o setor, porque bom para o restaurante é quando tiver disputa de taxa. Isso. Bom, primeiro a gente, só com a chegada aí, essa reanimada do Rappi, a chegada do 99, a gente já viu claramente tem um ganhador na mesa, que é o entregador.
ele está ganhando 30% a mais porque há uma disputa por ele. O consumidor também já ganha. Em Goiás, onde começou a 99, em São Paulo, você já tem preços menores para o consumidor. O bar e restaurante ainda está procurando se encontrar ali, porque você tem uma questão de precificação, de aprender a lidar com outros consumidores. Mas eu fui agora à China para conhecer a operação lá da Meituan, que vai operar no Brasil com a marca Kita. Na verdade, começa agora na última semana de outubro lá em Santos, fazendo seu piloto. A 99 começou em Goiás, foi para São Paulo e hoje, não sei quando a gente vai para o ar, mas no dia 14 de outubro agora ela começou a operar no Rio. Então a gente começa a encontrar uma dinâmica muito diferente, competição de preço, competição pelo restaurante. O consumidor certamente vai encontrar um fornecedor melhor. Acho que eu estou otimista de que o mercado, com a concorrência que vier, que está por vir, e esse dinheiro aí que você falou, o dinheiro que estava sendo ganho, por exemplo, no iFood, estava sendo só para verticalizar, comprar a empresa. Agora não, a turma vai entrar numa guerra pelo consumidor e pelo restaurante, e também pelo motoqueiro, pelo entregador. Acho que nós vamos nós vamos conhecer melhor esse cenário lá para meio do ano que vem, quando essas empresas já estiverem operando em centenas, né, mais de uma centena de cidades. Por enquanto, os paulistas já estão enxergando aí o iníciozinho da guerra, ela vai esquentar em novembro, e Rio vai ver, e acho que os outros cantos vão, dos outras capitais e as grandes cidades do Brasil, aos poucos até o meio do ano que vem. É porque a iFood ficou até acomodada. Às vezes eu noto que até o próprio aplicativo dela evolui pouco para melhor a experiência do usuário. Então, você domina o setor, fica A difícil. ausência de concorrência é um problema gravíssimo, né? Em qualquer atividade econômica. Você é desestimulado à inovação, você acaba cobrando mais, né? Uma entrega hoje sai de 20% a 30% mais caro do que comer num restaurante. Quando você tem agora os concorrentes com taxas ou muito mais baixas ou mesmo zero, você começa a ter um preço mais acessível para o consumidor. A expectativa dos chineses é que o mercado brasileiro possa crescer de 6 até 6 vezes. No que eles usam, que eles falam muito é da questão do affordable, né? Eles entendem que no Brasil ainda não tem um preço confortável para a maior parte da população, especialmente para as classes C, D e E. Lá na China eles conseguiram isso. Então, nós vamos ter também aí, e para isso acontecer, você tem que ter enormes ganhos de produtividade, você tem que, né, ser capaz de escalar, né, cobrar menos para caber no bolso do consumidor. Então, dias interessantes estão por vir aí. Eu acho que o iFood vai ter que se rebolar um pouquinho mais do que rebolou, se é que rebolou. Acho que ele colocou mais a gente para rebolar do que rebolou nesse período. Porque assim, às vezes, na minha visão, posso estar errado, o restaurante ele não pode cobrar um preço no seu cardápio e no iFood ter outro preço. Tem que ser o mesmo preço do prato, né? Ele não pode ter dois preços. E como existe um custo muito alto do iFood, onde ele tem uma boa fatia de movimento, não de lucro, eu vejo que às vezes esse custo iFood, termina sendo inserido dentro do custo para o consumidor que consome dentro do restaurante. Porque se a pessoa pede uma pizza calabresa, ele não pode. Para delivery é mais caro, para comer aqui é mais barato. Ele não pode. Eu nunca vi isso. Eu sempre vi o mesmo preço. E Não cobra como. mais. Hã? O restaurante cobra mais no delivery do que no restaurante, no É, salão. eu nunca observei isso. Pelo menos os restaurantes que eu Observou, né? compro sempre são o mesmo preço. Então, às vezes, o restaurante ele já prevendo que o cliente possa pedir no iFood, termina inserindo ali dentro. Eu vejo que essa concorrência pode diminuir o preço do cardápio de forma geral. Eu acho que assim, a partir do momento que o restaurante ganhar escala e tiver todas as suas verticais de receita dando resultado positivo, é possível sim que caia os preços em geral, porque a concorrência é ampla nesse setor, né? Se você tiver condições de produtividade, condições de escala,
é possível imaginar em preços mais baixos, que é o que aconteceu na China, é o que aconteceu, por exemplo, lá na Arábia Saudita, em Hong Kong, com a expansão dos chineses. Eles entraram trazendo muita inteligência de logística, muita diferencial competitivo de embalagem. Uma coisa bacana, Jackson, que eu vi lá aqui no Brasil, você vai num restaurante, você encontra um monte de motoqueiro esperando a comida para levar. Uhum. Lá na China é completamente diferente, você não tem um único motoqueiro esperando. A comida está sempre pronta e o motoqueiro vai lá e pega imediatamente. Mas por que eles podem fazer isso? Além de um sistema muito bem feito de tecnologia que calcula esses prazos de uma maneira mais eficiente do que a gente tem aqui, todas as embalagens lá são térmicas. Se você tiver um sorvete, uma embalagem térmica, eles são saquinhos térmicos. Então, você tem um conjunto também de melhorias que poderão vir para aqui. Outra coisa que me impressionou muito é o capacete lá. O motoqueiro lá, ele não tem que ficar lendo o celular para ver a rota. Fala dentro do ouvido dele, ó, já fala a rota. Se ele tem um movimento brusco, a central já pergunta se aconteceu um incidente, se aconteceu, já manda o atendimento imediato. Então, você tem um padrão de serviço lá fora que o Brasil precisa experimentar, porque ele trará não só melhoria para o consumidor, mas um ganho de escala, porque ficando mais barato para o consumidor, ficando melhor, ele vai comprar mais vezes, que é o que se espera. E, obviamente, atingir também classes de renda mais baixa. O delivery não pode ser, como é no Brasil, uma coisa para rico, tinha que ser uma coisa para todo mundo. Com certeza. Eu acho que assim, época bom é quando se discutia somente taxa de ticket, vale alimentação ali, taxa de 2, 3%, né? Discutir taxa de E a gente achava 30% com o muito, iFood é difícil, né? é tudo vezes 10. O que era Né? 2, 3, agora é 20, 30. Né? Era uma discussão, eu digo isso porque eu assessorei sindicato da área logista, né, na área institucional e tudo, e eu participava das discussões com, né, dos tickets e tudo, e as taxas, a discussão, vai aumentar para 3% a taxa do ticket. Hoje em dia, discutir a taxa do iFood com 30% É loucura, é loucura. é loucura. Mas o primeiro movimento foi dessas empresas, de algumas zerando taxas, outras cobrando bem menos. Acho que a gente vai viver melhores tempos aí, meado do ano que vem. Eu não Daqui para tenho, frente, na verdade. eu não tenho certeza. Paulo, eu vou chamar um rápido intervalo. Você, nosso telespectador, fique aí. Voltamos após o intervalo, conversando com o presidente nacional da Abrazel, essa entidade que representa mais de 1.400.000 CNPJs, que gera mais de 6 milhões de empregos. Você disse, Paulo, que são mais de 2 milhões de empreendedores. Eu aposto em bem mais, porque 1,4 milhão de CNPJs, né? Eu acredito que essa legião aí seja muito maior, né? É um setor muito pulsante e criativo. E fica aí com o nosso vídeo, destaques da semana do Economic News Brasil e do Boa Notícia Brasil. Voltamos já. Croma Energia finaliza a montagem dos módulos do complexo fotovoltaico Arapuá e inicia testes. Grupo Carmais recebe presidente da Honda América do Sul em visita institucional. FIEC lidera debates globais sobre hidrogênio verde ao sediar o H2 Latam Summit Brasil. Mercadão São Luís amplia rede em Fortaleza e consolida liderança no varejo cearense. Vitarella da M. Dias Branco conquista Prêmio Nacional por Embalagem Sustentável. Governança em Saúde Corporativa no primeiro Fórum da Live Saúde e Unifor. Banco Master avança na reestruturação financeira com novo aporte aprovado pelo Banco Central. Crise da Gol, proposta de mudança societária e fechamento de capital. Siga nossas redes sociais. Erro técnico faz Paxos emitir 300 bilhões de dólares em stablecoins do PayPal. JP Morgan na MBRF, banco atinge 5,03% das ações da gigante de alimentos. Indenização da Auren Energia por ativos da CESP alcança 498 milhões e 880 mil reais. Convenção Mundial da Porsche reúne Grupo NIO e líderes do setor automotivo em Leipzig. Prejuízo da General Motors será de 1,6 bilhão de dólares no terceiro trimestre.
Venda do Midway Mall, ativo do grupo Guararapes, pode render R$ 1 bilhão. Ex-CEO da Starbucks alerta sobre atraso na regulação da inteligência artificial. Bateria do Xiaomi 17 Pro Max desafia iPhone com autonomia e recarga recorde. As boas notícias da semana. Oferecimento: M. Dias Branco, Instituto Mayra Eliane, Fundação Beto Studert e Grupo New. Sebrae Ceará celebra 63 mil inscritos na Feira do Empreendedor e Ceará Tech Summit 2025. Hidrogênio verde na FIEC une Brasil e Alemanha por uma nova rota de energia limpa. Marquise Ambiental lança campanha que une saúde, tecnologia e cuidado com as cidades. Rede ICC Saúde amplia ações e reforça cuidado à mulher durante o Outubro Rosa. M. Dias Branco transforma receitas em narrativas de superação feminina. Startups de base científica brasileiras lideram inovação na América Latina. Audiovisual brasileiro gera mais empregos que a indústria automotiva e movimenta 70,2 bilhões de reais no PIB. Quando a medicina encontra a esperança, o transplante duplo infantil que salvou Gabriela. Siga nossas redes sociais. Aplicativo brasileiro promete revolucionar o diagnóstico precoce do Alzheimer. Empresas de bioplásticos abrem caminho para um futuro mais limpo. Piauí ganha destaque mundial com projeto pioneiro de inteligência artificial na educação. Mulheres no agronegócio transformam o campo e assumem o comando das novas safras. Centauro mostra que idade não é limite e valoriza profissionais maduros com oportunidades 50+. Empresas brasileiras disputam o Prêmio Nacional de Inovação 2025. Quando o gibi vira vida, o cinema abraça Maurício de Souza aos 90 anos. Data centers no espaço é nova aposta da Amazon para computação sustentável. Olá, estamos de volta com o nosso diálogo empreendedor. Hoje, nosso assunto são os bares e restaurantes. Nosso convidado é o presidente da Abrazel, da Associação de Bares e Restaurantes do Brasil, Associação Brasileira, que lidera aí com um setor que é responsável por mais de 2,7 bilhões, ou mais de 2,7% do PIB do Brasil, com mais de 1,4 milhões de CNPJs e mais uma legião de milhões de empreendedores em todo o Brasil. Paulo, eu queria conversar agora contigo sobre gestão, gargalos. O que é que você vê aí sobre e o que é que os empresários têm tomado medidas sobre aumento de insumos, né, de energia, né, dos alimentos, tributos, sobre qualificação de mão de obra, que isso também é um problema muito grande, né, que afeta os desafios de gestão para qualquer empreendedor, qualquer empresário do setor, e isso impacta no final numa operação rentável. Como é que isso tem sido tratado? Jackson, nós vivemos num setor de uma transformação muito intensa em espaço de tempo muito curto. Se você olhar para o setor... São dois insumos principais, é a mão de obra e o produto que é fabricado, né, para que você possa fazer a sua prestação de serviço. Tem o terceiro, que ficou mais sofisticado ainda, que é o cliente. A gente tinha o cliente antes só dentro do salão, pré-pandemia. O delivery era uma coisa pontual que alguns pouquíssimos restaurantes usavam. E aí a gente conhecia profundamente, a gente sabia se ele estava satisfeito, com quem que ele era casado, se a comida estava quente, estava fria. Bastava um olhar do dono naquele salão que você visitava toda a sua clientela. Agora não, agora nós temos 3 canais de venda, né? Além do salão, o para levar, que é aquele cliente que vai lá e pega e leva para casa, que vai crescendo aos poucos no Brasil. Nos Estados Unidos é mais forte que o delivery. Você tem o delivery. Então, você passou a ter 3 canais. E com uma característica muito diferente de como é que esse cliente, que antes a gente conhecia ele profundamente, hoje ele nos conhece sem a gente o conhecer. Ele vai lá, visita a sua rede social, visita o seu cardápio, toma informação sobre você. Tudo isso antes da gente saber se ele vai ou não ser nosso cliente. Então, e depois ele continua interagindo conosco. Então, aí já vem o primeiro grande desafio de mão de obra.
Primeiro, da logística interna, como lidar com mais dois canais de venda, né? É motoqueiro entrando, saindo, pedido entrando, saindo para um canal que não é mais o garçom, não é mais a mesa. O segundo ponto é a turma que mexe com isso, é muito diferente do que era antigamente. Então, você vai precisar, hoje um bar, restaurante precisa de uma pessoa preparada para lidar com o cliente no digital, que é muito diferente. Como é que você responde uma pergunta, como é que você lida com ele. Você precisa ter a propaganda no digital, bons posts, tratar dos reviews, né, das reclamações, dos elogios. Você tem a questão da automação, todos esses pedidos são integrados em softwares que hoje são programas de computador, que são todos muito potentes, mas também precisam de mão de obra qualificada. Então, o setor passou a demandar uma mão de obra mais qualificada num tempo muito rápido, teve uma sofisticação de canais, né? Triplicou os canais de atendimento, o cliente passou a nos conhecer antes da gente conhecê-lo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E eu disse, meu Deus, como é que lida com tudo isso? Isso aconteceu na pandemia, quando a gente estava com enormes restrições de portas fechadas. Então, você vê que cara fantástico que é o dono de bar e restaurante, né? Apesar de tudo isso, ele está aí de portas abertas, servindo a sociedade e lidando com o problema que eu gosto muito, que é falta de mão de obra. Eu acho que quando sobra mão de obra, falta cliente. Eu prefiro faltar mão de obra e a gente buscar ganho de produtividade, que é o grande desafio da nossa nação. O Brasil, Jackson, nos últimos 40 anos, cresceu sua produtividade em apenas 20%. No mesmo período, os Estados Unidos cresceu 65%. Então, não tem como a gente enriquecer, de um modo geral, no país, e também não tem como a gente encontrar solução para baixa rentabilidade nos bares e restaurantes se a gente não enfrentar a questão da produtividade, que passa, em parte, pela legislação. E nós temos um avanço extraordinário que esse ano vai ganhar atração, que foi a introdução do trabalho intermitente no Brasil. Só foi pacificado agora em dezembro no Supremo, que é o part-time, que o americano usa, o português chama por chamada, que é você poder ter aquela mão de obra mais flexível, que você paga mais por hora, mas usa na hora que você precisa. Permite que os estudantes conciliem trabalho com estudo, e aí você atrai uma mão de obra mais qualificada. Então, isso, por exemplo, nós hoje quase todo É semelhante ao modo americano? Semelhante, exatamente, com os nossos custos adicionais, né, proporcionais, fundo de garantia, férias, aquela confusão toda, mas com a flexibilidade necessária. Porque antes você não podia contratar, por exemplo, uma pessoa por um dia trabalhar de dia, de noite, no outro dia, na hora do almoço, era proibido. Você não conseguia que uma mesma pessoa trabalhasse 2 dias, pulasse, na outra semana ele não quer trabalhar, na outra ele quer porque ele está estudando, está fazendo prova, ou porque ele tem um filho, está tendo que cuidar. Então, ganha uma flexibilidade para a mão de obra, para o trabalhador, que recebe mais, que é igual o diarista. A gente paga muito mais a hora trabalhada do trabalho intermitente, de 60% até 80% a mais. E ganha uma questão muito importante que eu queria destacar aqui. Quase todo restaurante no Brasil, bar e restaurante, funciona no máximo 6 dias por semana. Então, poucos que trabalham 7 dias. Por quê? A escala de um dia a mais sai muito cara e as contas não fecham. Agora, com o trabalho intermitente, nós temos condições de explorar esse capital físico investido nas instalações pelos 7 dias. Então, há uma mudança regulatória favorecendo o ganho de produtividade. O setor, nos últimos 6 semestres, 3 semestres, nós estamos aumentando o salário acima da média da economia brasileira, começa a pagar melhor. Ainda é pouco, R$ 2.252, um salário e meio, mas já é muito melhor do que já foi. Então, você começa a ter uma mão de obra mais qualificada. Hoje, um bar e um restaurante, quando eu comecei a trabalhar no setor, faltava cozinheiro, eu ia lá, fazia um arrozinho, fritava, uma coxinha. Hoje não, hoje você tem forno combinado, que é um computador, você precisa de uma mão de obra muito qualificada. Isso tudo traz desafios de encontrar mão de obra mais qualificada, de treinar, mas também vai trazendo ganho de produtividade. Por exemplo, um associado da Brasel já vive 5 anos e pouquinho, 25% acima da média do país, ou seja, acesso à informação, a treinamento, conhecimento de um ambiente mais favorável de práticas de gestão, dão resultado. É porque, foi, como você disse aí, foi tudo muito rápido, né? Eu não conheço uma
que não é uma década, né? São 5 anos que tudo aconteceu em 5, que era para ser em 10. E Então, uma parte nem era para ser, né? Que é o sofrimento da pandemia de porta não, fechada. exatamente, eu estou falando pelo lado mesmo de evolução É porque a de evolução tecnologia. pegou outros setores de portas abertas ou até faturando mais. Nosso setor, não, nós pegamos essa transformação extraordinária de portas fechadas, É. sofrendo uma restrição do poder público nos fechando portas. Foi um desafio maior ainda. Paulo, um assunto que não posso deixar de falar, porque tem sido pauta nacional, às vezes até potencializada, mas você que está na frente aí, sabe os números melhor do que qualquer pessoa. Essa questão do metanol. Como é que a Brasel tem visto esse assunto? É um assunto que surgiu aí da noite para o dia e que tem sido crítica, né, por parte dos consumidores, preocupação por parte dos consumidores, que tem levado à queda no faturamento das indústrias de bebidas de destilados e também para alguns tipos de restaurantes. E às vezes até mudando o perfil de consumo do consumidor por não confiar, por exemplo, num destilado, vai para um vinho, por exemplo. Como é que a Brasel tem visto isso e tem enfrentado isso ao lado dos seus associados? Olha, isso para nós foi uma outra onda muito dramática, né? A maior grupo de comunicação do país anuncia que o país ia passar por uma grande crise, que havia uma suspeita de que o mercado estava totalmente abastecido de bebidas contaminadas, que a gente poderia ter um volume de mortes, um volume de... Isso afastou grande parte dos consumidores das bebidas destiladas e também parte do nosso setor. O que a gente lamenta muito, porque eu acho que houve uma precipitação. Nós, claro que ninguém acha. Nós estamos hoje com 5 mortes confirmadas. Muito triste, é. Ninguém acha 5 mortes pouco, claro que não. Mas, para você ter ideia, nós temos 25 casos confirmados em todo o país apenas. Então, nós não tínhamos, como não temos, um problema nos bares e restaurantes com bebidas adulteradas. Se tivéssemos, nós teríamos uma crise muito Da noite para o maior. dia todo bar passou a ser suspeito, né? Para todo mundo. E quando foi ver, era ninguém. Nenhum único bar até agora você tem a comprovação de uma garrafa encontrada com metanol. Aquela pessoa que lamentavelmente ficou cega, que alega ter consumido no bar, esse bar foi fechado. Ele teve todas as bebidas recolhidas. As pessoas que estavam com essa senhora não passaram mal, nenhum outro cliente passou mal. E já tem mais de 10 dias que recolheram essas garrafas e não se encontrou, pelo menos não se diz ter encontrado. O Fantástico agora, por exemplo, fala que não tem resultado ainda, nenhuma garrafa Ele contaminada. deu um exemplo de um bar, não sei se é o mesmo, que no mesmo bar teve duas pessoas do mesmo local que foram Eles falecidas. falam, mas a bebida contaminada Não achou. não foi encontrada no ar. Eles encontrou-se até hoje, até onde está, 2 garrafas cheias de metanol. Não era bebida com metanol. Eram 2 garrafas cheias de metanol, praticamente. Mas o que acontece? Esse bar, por exemplo, foi fechado. Ontem eu estava num debate lá, participando de um grupo de inteligência com o Ministério da Justiça, e tinha professores, inclusive dois da Paraíba, tinha Receita Federal, tinha Polícia Federal, todo mundo participando do debate. E eu perguntei para os professores, olha, demora tanto para ter resposta de um teste desse? Ele falou que é em segundos, em minutos. Nós estamos há 10 dias com esse bar, teve todas as bebidas recolhidas e ninguém até agora falou assim, ó, estava com essas bebidas contaminadas. Ou a gente inocenta esse rapaz e deixa ele trabalhar e pede desculpas, ou a gente prova que falta transparência.
Teve uma questão, Jacques, nós tivemos uma fábrica localizada em 24 horas, clandestina. Fico com a dúvida sempre para entender, será que essa fábrica já era de conhecimento das autoridades e ninguém fez nada? Ou a gente tem capacidade... Na minha visão, era, porque se foi a que apareceu no Fantástico, não sei, Foi uma todos que outra, estavam lá já eram reincidentes no mesmo assunto. essa aí é a segunda, mas a primeira acharam em 24 horas. E aí eu pergunto, ou já sabiam, não fizeram nada, ou nós temos a capacidade de achar uma fábrica em 24 horas. Se nós temos uma capacidade de achar em 24 horas, por que a gente não acha todas de uma vez? Em 1000 dias a gente achava 1000 fábricas. Estou falando só da capacidade de São Paulo. Então, o setor foi vítima de uma crueldade, uma desinformação, um medo que se espalhou e sempre busca. Bar e restaurante, assim como o consumidor, não produzem a bebida, eles compram a bebida. Então, onde que nós tínhamos que ter colocado os holofotes e toda a pressão da sociedade? Em cima de distribuidoras e fábricas clandestinas. Mas não, o primeiro movimento é sempre criando aquele ambiente de terror em torno do setor, que prejudicou muito especialmente a indústria de bebida destilada séria. Porque, Paulo, se fosse, no caso, sei lá, uma garrafa de uísque que custasse R$ 2.000, o cara comprasse ali uma com problema por R$ 100 e estivesse vendendo a dose a R$ 500 para ganhar. Também não justificava. Mas a pessoa comprar uma garrafa de vodka, por exemplo, que custa no mercado 50, R$ 100, R$ 70, ele vai comprar uma falsificada com problema por R$ 50 para ter problema, por causa de 40, R$ 50 ele vai ter problema? Eu não acredito. É. O que acontece, né? Às vezes tem alguns empresários que querem comprar sem nota fiscal, querem comprar uma barata para aumentar uma margem. É um erro, É um risco para quem entra num negócio desse sem sentido. Mas essas bebidas que são compradas assim, até hoje, nenhuma delas tinha metanol. O que você tem muitas vezes nesse tipo de falsificação é um produto. Você deu um exemplo, uma garrafa aí, potencialmente custaria R$ 2.000. Eles abrem essa garrafa e enchem com uma garrafa de R$ 50. Então, você tem uma falsificação, uma adulteração, mas ninguém coloca metanol. Até porque não faz sentido você matar o cliente. Então, é uma coisa que não fecha, o raciocínio não fecha. Agora, o que acho surpreendente é, primeiro, a primeira morte identificada... Mas se ele fizer isso, ele está acabando a fábrica dele, né? Que bandido é mais, não é bobo, né? Ele não vai matar o cliente, né? Agora, o que é pior, olha, nós tínhamos o primeiro óbito, aconteceu no início de setembro, demorou quase 30 dias para dar visibilidade para a sociedade. Se nós, de fato, tivéssemos o problema que esse maior veículo de comunicação aventou, de ter um problema de espalhar a bebida, já tinha morrido todo mundo em 30 dias. Ninguém ia esperar do primeiro óbito para a primeira denúncia, foi 30 dias. E aí eu acho que criaram, de novo, maltrataram injustamente o nosso setor e falta, na minha opinião, até um pedido de desculpas aí, porque criou-se um problema muito grave, com pouca investigação, com baixíssima transparência. Porque desde que eu me entendo de adolescente, meus 18 anos, que a gente podia tomar já alguma coisa, sempre se escutou falar de bebida falsa. Quando o cara acordar no dia seguinte com uma dor de cabeça, rapaz, eu acho que o uísque ontem tá baleado, como se dizia, né? Sempre existiu, né? Mas é o que sempre existiu uma desconfiança, né? No, mas acontecer isso realmente muito. E tem uma diferença, né, de bebida de má qualidade, que é essa que faz mal, dá dor de cabeça, etc., e metanol, que mata. Nunca, desde que eu empreendo nesse setor, que já vai para mais de 40 anos, eu nunca ouvi falar de metanol em nenhuma bebida. A gente não lembra, o Jackson, mas inclusive um jornalista aí da sua terra, o Jocélio do Povo, ele faz um alerta, assim, olha, poucos lembram, mas teve uma crise do metanol com leite que matou 32. 7 vezes, quase 6 vezes e tantas mais do que se matou no que supostamente seria todos os bares e restaurantes do Brasil, ou especialmente São Paulo,
numa crise. Então, assim, criou-se um problema muito grave de imagem do setor, amedrontou-se a sociedade para o que, felizmente, não se configurou velocidade, né? É porque os bares e restaurantes são conhecidos por atrair alegria, né? Ninguém vai para um bar e restaurante para ficar triste, né? Se você está alegre, você quer ir para um bar e um restaurante para comemorar. Se você está triste, você diz que vai sair de casa, vai almoçar fora para Afogar poder as mágoas. espairecer, né? Na minha terra, a gente fala afogar as mágoas. Pois é, então é um local que você se procura para ficar bem alegre e feliz. Mas, E Paulo, lembrando o seguinte, só um comentário Ah, adicional. Quem frequenta os bares e restaurantes normalmente são a família do dono do bar, são os amigos do dono do bar. E a coisa mais preciosa que nós temos é a clientela. Vê se algum dono de bar colocaria em sã consciência a sua clientela, a sua família e seus amigos numa situação dessa. Então, supor que isso estivesse acontecendo de maneira generalizada foi um grave erro, na minha opinião. é. Paulo, como a Brasel tem estimulado a profissionalização, e o surgimento de novos empreendedores? Olha, quando a Brasel tem duplo mandato, um é de representar e o outro de desenvolver as empresas. Porque a gente deu muita ênfase no primeiro mandato, que é representar, porque a gente acreditava, e até uns 10 anos atrás isso era quase uma verdade, que da porta para dentro o empresário resolvia tudo sozinho. Da porta para fora a gente precisava melhorar o ambiente, fazer uma reforma tributária, trabalhista, trazer um ambiente mais razoável de regulamentação, por exemplo, da gorjeta e outras questões que a gente está lidando com elas aí. Mas de uns tempos para cá, o mundo mudou nessa velocidade que a gente falou, mas também ganhou uma complexidade, ao mesmo tempo que ficou fascinante, cheio de oportunidades, ficou complexo. Então, hoje, para você empreender com eficiência, que ter ganho de produtividade, você precisa de ajuda. E uma das ajudas que você precisa é, no mínimo, alguém que te ajude a compreender a oferta de serviços, o que se ajusta à sua atividade. Então, hoje a gente faz um esforço muito grande, inclusive queria aproveitar o espaço aqui para fazer uma divulgação de um lugar que eu acho que não deveria se empreender sem passar por lá, conexãoabrasil.com.br. É uma porta de entrada para soluções de produtividade da Brasel. Tem treinamento, tudo de graça, para todo mundo, para associado ou não. Então, a nossa primeira grande contribuição para esse que já empreende ou que está compreendendo é levar a ele o que tem de melhor no mercado. Quando é produto da Brasel e são ótimos, vale a pena visitar lá, você ganha tudo de graça. Quando não, a gente tem ali dentro parceiros que estão oferecendo seu serviço em condições especiais, mas o melhor de tudo, há uma curadoria. Pronto, tá aqui. Opa, exatamente. Ele é rápido. Uhum. Então, você tem uma curadoria ali de soluções, de produtos. Então, a nossa contribuição é essa. Nós queremos estar de mãos dadas com quem empreende. Desde que ele nasceu, melhor ainda, porque a gente tem condições de aumentar a sobrevida do negócio dele, que ele possa ter um negócio mais duradouro, com melhor retorno. E, de novo, todas as soluções são gratuitas e estão disponíveis para associados ou não associados. É uma contribuição que a Brasel se vê na obrigação de fazer, porque ela se propôs a representar e desenvolver o setor como um todo, e não somente quem é associado. Uma iniciativa muito bacana. Estou vendo aqui cursos, né, mais de 30 cursos gratuitos, muito importante, porque hoje se fala muito em indústria 4.0. Então, podemos dizer que hoje, no momento, o nosso empreendedor dos bares e restaurantes, através dessa plataforma, é o empreendedor 5.0 do momento que tem que ser. Eu vou te dizer o seguinte, uma das soluções que nós temos lá chama Plano de Crescimento. Ele faz com metodologia desenvolvida em parceria com a FGV, a Faculdade Getúlio Vargas,
que ela permite um autodiagnóstico do negócio, construção de um plano para os próximos 2 anos, tudo com apoio da inteligência artificial, ponderando com pesquisa em torno da opinião do consumidor, de especialistas, de graça. Você vai lá e faz o plano, você sabe quanto você vai gastar. Se você não gostou, você só grava um áudio, pede para reformular, reformula, tudo de graça. O Brasil carece de planejamento, carece de ter visão do que fazer, priorizar. Então, a gente ajuda o empresário a fazer isso. Só esse esforço aí foi um esforço de investimento de mais de 10 milhões de reais, que a gente disponibiliza de graça para qualquer empreendedor, associado ou não associado, visando contribuir aí para um momento mais exitoso para ele. Paulo, esse faturamento do ano passado do setor que foi 455 bilhões, qual a expectativa para 2025? Nós devemos ter um crescimento real este ano da ordem de 3,5%. Então, eu ainda não apliquei aí sobre essas contas, é a inflação mais 3,5%, né? Então, o setor cresce a uma velocidade aproximadamente 50% acima do crescimento da economia como um todo. Então, por isso que a gente, de 19 para cá, nós crescemos mais de 20% em termos reais. Então, uma retomada forte, gerando muito emprego, gerando emprego melhor remunerado, absorvendo uma mão de obra que, como eu já falei, antes não existia, né, mais ligada à tecnologia. Hoje, para você estar na cozinha de um restaurante, você opera, não sei se você já teve a oportunidade de ver, o forno combinado, é um computador. Ele faz, ao mesmo tempo que ele prepara uma carne no ponto certinho, ele faz um arroz, ele frita uma batata, tudo ao mesmo tempo. E é óbvio que para operar uma máquina dessa, algumas custam aí até mais de uma centena de milhares de real, né? Vai ali de 40 a 100 mil reais, às vezes até um pouco mais. Você precisa de um operador extremamente qualificado. Então, o que nós temos hoje é um setor com muita tecnologia embarcada na cozinha, no software de gestão, no software de relacionamento com o consumidor. Hoje um setor com muita tecnologia. Tanto quando você vai nas maiores feiras de negócio do mundo, por exemplo, na NRF, lá em Nova York, que não é específica do nosso setor, ou na NRF, você encontra a área de tecnologia de food que está cada vez maior. Há 5 anos atrás, você não tinha praticamente nada de food service, né, que é o serviço de alimentação fora do lar, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Que é todo janeiro, né? Mas lá é lojista, é shopping, shopping tem lanche, né? Mas agora a maior área de feira lá já é bar e restaurante. Tamanho o avanço que esse setor teve no que diz respeito à tecnologia, a equipamentos. E projeção 2026, o crescimento previsto, você aposta pelos números, pelos levantamentos de pesquisas, expansão no turismo, grandes eventos, retomada de investimentos regionais. Como você observa o setor para o ano que vem? Tem 2 fatores que são os mais importantes para o nosso setor. Chama crescimento do emprego e da renda. Se as pessoas estão empregadas, o nosso setor já vai bem. E se elas estão aumentando a sua renda, ou seja, o seu ganho, o setor vai muito bem. Então, nós estamos... E que isso tem sido muito bom nos últimos meses, né? Exatamente. Nós estamos no menor desemprego no momento, estamos com uma renda também crescendo, e a expectativa é que a gente possa manter esse cenário no ano que vem de desemprego, até porque é um ano de eleição, o país dificilmente vai desacelerar de maneira relevante, né? A gente está vendo um pouquinho da redução da velocidade do crescimento, ano que vem deve ser um pouquinho menos, mas essa situação de ter emprego e renda nesses níveis é muito favorável. Então, ano que vem nós estamos com a expectativa aí de um crescimento real de 2,5% a 3%, um pouquinho menos que esse ano, porque o país como um todo deve ser um pouquinho mais devagar, mas continuamos acreditando em crescimento. E para aquele empreendedor que está querendo entrar no setor ou expandir no setor, quais segmentos você vê como mais promissores? Os cafés, os bares, a alta gastronomia? Qual a dica que você dá? O setor, né, tem uma competição muito ampla em todos os setores, né, em todos os seus ramos de atividade. Eu estou apostando muito no crescimento, no amadurecimento das classes C, D e E
como consumidores. Então, muitas vezes a gente entra, só quer fazer coisa para rico, fazer restaurante sofisticado. Além de ser muito caro, um investimento muito elevado, você tem, obviamente, uma clientela mais restrita. Se a gente aprender no Brasil a produzir, ganhar produtividade, entregar um preço que, como eu falei lá, o chinês sempre destaca isso muito, né? É uma palavra em inglês, mas o chinês destaca muito. Affordable, né? Que cabe no bolso. A gente conseguir encontrar uma solução ali de negócio para um produto que atenda a demanda das classes C, D e E, que são as mais numerosas no Brasil, eu acho que é um nicho bastante interessante para empreender. Lá, uma boa marmita, um bom hambúrguer, qualquer coisa boa, mas que caiba no bolso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero deixar com você as palavras finais, mas também quero fechar com uma visão de futuro aí, de otimismo. E te faço duas perguntas para que você possa responder. Qual é a principal mensagem que você deixa para o empreendedor do setor nesse momento e também para o consumidor, né, que é o outro lado dessa relação? Como o consumidor pode também atuar para fortalecer o setor de bares e restaurantes? Eu acho que o sucesso de um está muito atrelado ao sucesso do outro. Para o empreendedor, há necessidade de ter uma obsessão por ganho de produtividade. Nós temos que aprender a produzir mais com menos, como o mundo inteiro faz. Só assim a gente enriquece. Os países que encontraram sucesso encontraram ganhando produtividade de uma maneira muito mais relevante do que o brasileiro. Então, foque nisso com a obsessão. Procure apoio. Na Brasil, nós temos obsessão por ser parceiros de prosperidade. Nós queremos estar de mão dadas com o negócio desde que ele nasça, mas também para aqueles que já estão no mercado, para a gente ajudar a ter esse ganho de produtividade. E a gente tem encontrado muito sucesso das soluções nesse sentido. Nós estamos emparcerados com grandes empresas também, apoiando esse resultado positivo do restaurante, de quem empreende no setor, é bom para a cadeia de fornecedores, é bom, obviamente, para os empregados, que terão condições de ganhar melhor, é bom para quem empreende, mas também é bom para o consumidor, porque ganhar produtividade significa produzir com melhor qualidade, em maior quantidade, com menor preço, e quando a gente melhora todo esse contexto, o consumidor certamente vai encontrar algo melhor. Eu não tenho dúvidas que nas últimas décadas, nós hoje no Brasil fizemos uma enorme escalada na qualidade da entrega do nosso setor para o consumidor. Falta agora a gente garantir que a vida média desses setores possa ser maior a ponto de retornar e dar lucro, você sair com mais dinheiro do que você investiu e, obviamente, pagar melhores salários, porque a gente vai atrair melhor mão de obra que corrobora para o resultado melhor, que corrobora para um atendimento melhor ao consumidor. Bacana. A força da hospitalidade brasileira está na mesa, no atendimento e na coragem de empreender. Paulo, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição a esse debate econômico e social, né, que aqui podemos conversar. É um diálogo, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Tenho certeza que o que você disse aqui, seus esclarecimentos serão de grande valia para os empreendedores que estão nos assistindo, né? Dos locais que o nosso programa entra em sinal aberto, também na Claro TV e também no nosso canal no YouTube. Quero deixar à disposição o Economic News Brasil, as nossas plataformas, para sempre estar podendo levar as notícias, né, para poder chegar na ponta para os nossos milhões de leitores mensalmente que temos no Economic News Brasil e também as boas notícias para o Boa Notícia Brasil. Agradeço você, meu telespectador. Lembrando, se você ainda não segue as redes sociais do Economic News Brasil, pegue o seu telefone agora no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, todas as redes. Vá lá e bote para seguir. Se você está assistindo pelo YouTube,
inscreva-se para que sempre disponibilizar novos conteúdos você seja lembrado. E também tem o canal no WhatsApp. Acessou o Economic News Brasil, em qualquer matéria, você vai ver ali em cima da imagem principal. Participe do canal do WhatsApp. Você entra e recebe na palma da mão todas as notícias. Tanto do Economic News Brasil, também se acessar o Boa Notícia Brasil, também você pode participar do canal do WhatsApp do Boa Notícia Brasil. Agradeço novamente e até o nosso próximo programa. Tchau!